Você já sentiu que estava sendo observado mesmo estando sozinho? Imagine entrar em um lugar e perceber que há uma presença invisível, algo que não se explica pela lógica, mas que é real o suficiente para arrepiar cada centímetro da sua pele. É exatamente isso que Roger começou a experimentar quando deu seus primeiros passos no mundo sobrenatural. O que parecia apenas curiosidade, rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso. O chamado invisível. Depois de ser introduzido ao grupo secreto, Roger acreditava que ainda tinha controle sobre suas escolhas. Mas, na prática, já estava sendo conduzido. Cada reunião parecia cuidadosamente preparada para quebrar resistências e aprofundar sua entrega. Os líderes nunca o obrigavam a nada. Eles apenas plantavam ideias, faziam perguntas, mostravam rituais como quem apresenta algo natural. E Roger, sem perceber, já não era mais o mesmo. Primeiros rituais. Numa noite abafada, em uma casa antiga iluminada apenas por velas, Roger testemunhou seu primeiro ritual completo. Não era um espetáculo teatral. Tudo parecia ter um peso espiritual quase palpável. Cânticos em línguas estranhas ecoavam pelas paredes, símbolos eram desenhados no chão com precisão, e o ar parecia carregado de uma energia sufocante. A cada palavra entoada, Roger sentia que algo o envolvia, como se correntes invisíveis estivessem sendo colocadas sobre sua mente. Os fenômenos estranhos. Foi nessa noite que ele começou a presenciar os fenômenos inexplicáveis. Objetos se moviam sem toque humano. As chamas das velas mudavam de cor, oscilando entre azul e vermelho. E o mais assustador, Roger ouviu uma voz sussurrando seu nome, embora ninguém estivesse por perto. Ele tentou ignorar, dizendo a si mesmo que era apenas imaginação. Mas no fundo, sabia que havia cruzado um limite sem volta. A transformação interior. Os efeitos não ficavam apenas nos encontros. Durante o dia, Roger começou a perceber mudanças em sua própria mente. Sonhos perturbadores, vultos que apareciam de relance, sensações de estar acompanhado mesmo em plena luz do dia. Aos poucos, sua vida comum estava sendo invadida por aquela nova realidade. Era como se tivesse aberto uma porta que não poderia mais fechar. A reunião secreta. Algumas semanas depois, Roger foi convidado para uma reunião especial, reservada apenas aos mais próximos. Ali, lhe disseram que estava pronto para um nível mais alto. A proposta era simples e assustadora ao mesmo tempo. Participar ativamente do ritual, não apenas como observador, mas como parte integrante dele. Roger sentiu o coração disparar. Algo dentro dele gritava para fugir, mas ao mesmo tempo havia uma estranha atração, como se uma força invisível o empurrasse para frente. Naquele instante, ele entendeu que estava diante de uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. Com as velas apagadas e apenas o círculo de símbolos iluminado, Roger ouviu o líder pronunciar as palavras que selariam sua decisão. Agora, ou você cruza a linha, ou volta para sempre ao mundo comum. E foi nesse momento, em silêncio absoluto, que Roger sentiu uma presença se aproximar, como se algo do outro lado estivesse esperando apenas por ele. O silêncio na sala era esmagador. Apenas o som das respirações pesadas e o estalo ocasional das velas criavam uma atmosfera quase sufocante. Roger olhava para o círculo desenhado no chão, feito de pó branco e símbolos incompreensíveis, e sentia que algo o chamava de dentro daquela figura. Era como se o ar estivesse vivo, pulsando, esperando sua decisão. O primeiro passo, com as palavras do líder ecoando em sua mente, agora ou você cruza a linha, ou volta para sempre ao mundo comum, Roger sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Por um instante, pensou em recusar, sair correndo, abandonar tudo. Mas a força de atração era maior que sua vontade. Um passo. Foi tudo o que precisou. Quando colocou o pé dentro do círculo, a temperatura do ambiente pareceu despencar. Os outros iniciados entoaram cânticos e Roger teve a sensação de que uma sombra gigantesca se projetava atrás dele. A entrega. No centro do círculo, o líder colocou um objeto simples, um cálice metálico com um líquido escuro. Roger deveria beber.
Enquanto o cálice se aproximava de seus lábios, imagens perturbadoras começaram a atravessar sua mente. Memórias distorcidas da infância, vultos sorrindo, vozes zombando. Mas também havia uma promessa oculta: poder, reconhecimento, conhecimento além do humano. Com mãos trêmulas, Roger bebeu. A manifestação. Foi nesse instante que tudo mudou. O chão tremeu levemente. As velas, antes vacilantes, arderam em chamas fortes e constantes. Roger sentiu uma presença invadir sua mente, como se alguém abrisse a porta de seus pensamentos. Não era apenas psicológico. Ele sabia. Havia algo ali, real, vivo e agora conectado a ele. De repente, ouviu aquela mesma voz que antes sussurrara seu nome, agora mais clara. Você me pertence. As consequências imediatas. Nos dias seguintes, Roger começou a perceber que não era mais o mesmo. Palavras vinham à sua boca sem que ele pensasse. Ele tinha intuições estranhas, como prever pequenos acontecimentos. As pessoas próximas começaram a se afastar, sentindo uma estranha energia ao seu redor. E os sonhos? Os sonhos se tornaram verdadeiros tormentos. Ele via criaturas deformadas, corredores sem fim e olhos que o observavam de todos os ângulos. Cada noite parecia um mergulho mais profundo em um abismo sem volta. A armadilha do poder. Apesar do medo, havia também uma sensação perigosa de prazer. Roger sentia que tinha adquirido algo raro, que estava além da compreensão comum. Quando o grupo lhe pedia algo, ele obedecia sem questionar. Era como estar preso a uma corrente invisível, mas que lhe trazia recompensas sutis. Sensação de poder, de superioridade, de estar participando de algo maior. Aos poucos, o livre-arbítrio parecia uma ilusão. O sinal mais assustador. Certa noite, sozinho em seu quarto, Roger acordou de repente. Havia uma figura parada na porta, alta, encoberta por sombras, imóvel. Seus olhos brilhavam em vermelho intenso. Ele tentou se mover, mas estava paralisado. Tentou gritar, mas a voz não saiu. A figura se aproximou lentamente e Roger sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. Quando tudo parecia perdido, lembrou-se de uma cena esquecida. Ainda criança, ajoelhado ao lado da cama, repetindo uma oração simples que sua mãe havia lhe ensinado. Com esforço quase impossível, Roger murmurou as primeiras palavras daquela oração. Na mesma hora, a figura recuou. O quarto voltou ao normal. Mas Roger sabia. A batalha estava apenas começando, e é aqui que sua história ganha um novo rumo. Um choque entre a escuridão que o envolvia e a luz que ainda tentava alcançá-lo. Roger despertou na manhã seguinte, com a sensação de ter vivido algo que não poderia ser apenas um sonho. O quarto ainda parecia impregnado daquela presença que o sufocara na noite anterior. Ele lembrava claramente do olhar vermelho da criatura e do alívio súbito quando murmurou as palavras da oração de infância. Mas como era possível que algo tão simples tivesse interrompido aquela manifestação aterradora? O conflito interior. Durante o dia, Roger se esforçava para manter a normalidade. Conversava com colegas, ia ao trabalho, cumpria tarefas comuns. Mas em sua mente havia uma batalha em curso. De um lado, a promessa de poder e reconhecimento que o grupo oferecia. Do outro, a lembrança de uma fé esquecida, que parecia ter força mesmo contra as sombras mais densas. A cada passo, Roger se sentia dividido, como se duas forças invisíveis lutassem por sua alma. Os rituais mais profundos. Nas reuniões seguintes, os líderes pareciam perceber que Roger já não era apenas um curioso. Ele agora fazia parte. O convidaram para rituais mais elaborados, onde não apenas observava, mas também executava pequenas tarefas, segurar símbolos, repetir palavras, oferecer sua própria energia em cânticos. Cada vez que participava, percebia que o vínculo se tornava mais forte, e junto com esse vínculo vinham as perturbações, noites em claro, vultos constantes, sussurros até em plena luz do dia, as recompensas e a prisão. Curiosamente, algumas coisas começaram a dar certo em sua vida. Pequenas conquistas surgiam,
Oportunidades inesperadas, encontros que pareciam coincidências, uma aura de confiança que os outros percebiam. Era como se realmente tivesse recebido algo em troca. Mas Roger logo percebeu que cada recompensa trazia uma cobrança invisível. Ele já não se sentia livre para escolher. Era como se estivesse preso a um contrato silencioso, um pacto que se firmava a cada ritual. O aviso, numa das noites mais intensas, quando todos entoavam cânticos em uníssono, o líder interrompeu bruscamente e fitou Roger com olhos penetrantes. A partir de agora não há volta. A frase, dita em tom solene, caiu sobre ele como uma sentença. Roger engoliu em seco. Até aquele momento acreditava que ainda poderia desistir, que bastava se afastar. Mas agora entendia que estava enredado em algo maior, que exigiria dele mais do que jamais imaginara. O pesadelo mais real. Naquela madrugada, o sonho retornou. Desta vez não havia apenas uma criatura, mas um coro de vozes que o chamavam pelo nome. Ele corria por um corredor escuro, e a cada porta aberta surgiam figuras distorcidas que o apontavam, riam, zombavam. Quando pensou que não suportaria mais, novamente recordou da oração simples da infância. Repetiu em pensamento, e a escuridão recuou por um instante. Mas ao acordar percebeu, quanto mais se entregava ao ocultismo, mais intensa se tornava a batalha dentro de sua mente. Roger agora sabia que não estava lidando apenas com curiosidade ou brincadeiras espirituais. Ele havia aberto uma porta, e do outro lado havia forças reais, inteligentes e implacáveis. E ao mesmo tempo, a lembrança daquela oração deixava claro que a luz ainda poderia se manifestar, mesmo no meio da maior escuridão. Mas qual força venceria? Essa resposta estava cada vez mais próxima. Este episódio foi inspirado no livro Viagem ao Sobrenatural, a obra completa, que conta em detalhes a história de Roger. Se você quiser mergulhar ainda mais fundo nessa jornada real, eu deixei os links oficiais na descrição e no comentário fixado, tanto para a versão física quanto para Kindle. Vale a pena conhecer a fonte original desta experiência impressionante.